Graça e paz, boa noite, que legal estarmos juntos mais uma vez. Obrigado do privilégio de poder entrar na sua casa, de estar aí no seu celular, na sua TV, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. E eu já vou pedindo para você, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, é muito importante para todo o time Viva Promessa, da TV Viva Promessa, a fim de que todo esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. São conteúdos transformadores, edificantes, ensinadores para as nossas vidas. E aproveita, dá tempo, pega o link dessa transmissão agora, dá para você fazer isso agora. Compartilha na sua lista de amigos, no WhatsApp, no seu Facebook. Compartilha com quem você gosta e chama mais pessoas para participarem desse momento, desse instante de reflexão na Palavra de Deus. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: o último segundo. Pega a sua Bíblia, se prepara, assiste a nossa vinheta e na sequência eu volto para a gente refletir juntos na Palavra do Senhor. Você já esteve lá. Você já esteve nessa geografia complicada, assustadora, amedrontadora, ameaçadora, que é a geografia que nós chamamos, que eu chamo de o último segundo. Alguns personagens que nós conhecemos aqui da Bíblia Sagrada já estiveram lá. Moisés, lembra? De frente com o mar, Faraó atrás, montanhas de todos os lados, o povo cobrando, crianças, mulheres, homens, anciãos, desespero total. Era o último segundo. Daniel esteve lá na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego estiveram lá na fornalha de fogo ardente. Raabe esteve lá. Quando Jericó estava sendo destruída, Raabe esteve lá. A rainha Esther esteve no último segundo, no desespero de toda uma nação. A mulher pega em flagrante adultério, que ficou famosa como a mulher adúltera, ela esteve no último segundo quando os seus acusadores, com toda a aprovação da lei, estavam com pedras nas mãos e ela poderia morrer apedrejada naquele momento. Muitos já estiveram no último segundo da vida, no último segundo da sua história. Você sabe que momento é esse? Você sabe que hora é essa? Você sabe que história é essa? Possivelmente você tem uma história que marcou a sua vida, ou algumas histórias que marcaram a sua vida, histórias de último segundo. Mas hoje, para além desses personagens e tantos outros que a Palavra de Deus mostra para a gente, eu quero olhar mais de perto o último segundo de um grande homem de Deus, de um patriarca. Vai lá em Gênesis capítulo 22, eu vou ler para você aqui os versos 9 e 10. Eles dizem assim: em nome de Jesus. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Fecha os olhos. Pai Santo, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse instante.
Pai, todos nós temos histórias de último segundo para contar e pode ser, possivelmente, que tenha irmãos me ouvindo agora, amigos me ouvindo agora, que estão vivendo um tempo que eles entendem, que eles consideram, que eles julgam que é o último segundo da vida da sua história. Que o Teu Espírito Santo nos traga conforto, consolo e ensinamento através da vida deste homem, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos exorte, nos ajude e nos oriente. Em Teu nome eu oro. Amém. Esse texto conta uma história que é uma história emblemática. Uma história que a gente cresceu ouvindo, uma história que nós ouvimos nas classes infantis que as igrejas mantêm, uma história que a gente já ouviu em grandes mensagens, em grandes catedrais, em pequenas igrejas, pequenos templos, mas é uma história que ela é muito significativa, ela mexe com a gente, mexe com a nossa imaginação, ela nos desafia. Para você entender de forma resumida o que está acontecendo aqui nesses 2 versos, Abraão, quando ele estava com 75 anos de idade, ele foi chamado, ele foi desafiado e uma promessa foi feita a ele. Abraão, ele foi tirado, ele foi retirado da sua rotina, da sua vida, de toda a sua agenda para uma história nova, uma história desconhecida, para uma terra nova. E é prometido para ele que na descendência dele, famílias seriam abençoadas. E a sua descendência na promessa você vai ter um filho, e é o filho legítimo, é esse filho, é daí que você será abençoado. Muitas coisas acontecem ao longo de décadas e a promessa nunca chega, passam 25 anos. São 25 anos de espera. Por conta desse tempo enorme de espera, ele e a esposa se precipitaram, tentaram outras alternativas, mas enfim, não era isso. A promessa era específica, é o filho da promessa, é o filho que nascerá da tua esposa, é o filho que está prometido. O detalhe Abraão, ele é 10 anos mais velho que a sua esposa. Então, quando ele tem 100 anos, é quando essa gestação vai acontecer. Ela tem 90 anos. Ambos esperaram 25 anos. Para piorar, além da velhice, ela era estéril, ela não podia gerar, mas como assim? E um grande milagre acontece. E nasce Isaque. Isaque, que significa sorriso que tem a ver com satisfação, com alegria. Então um grande milagre acontece. Então esse garoto nasce 25 anos depois de dar a promessa. Esse garoto agora cresce, ele tem a sua primeira infância, ele deixa de ser um bebê, ele sai das fraldas, ele desmama, ele vai ter agora os seus amiguinhos, ele está crescendo, pai e mãe olham para ele falando: meu Deus, o milagre aconteceu, o menino está crescendo, o menino é bonito, o menino é saudável, o menino é comunicativo, o menino é uma bênção na nossa casa. A cada ano eles celebram a festa, o aniversário, a vida, agradecem por ele. E aí ele chega na sua adolescência. Nesse momento aqui, a Bíblia não informa para a gente a idade, mas ele já é, no mínimo, um adolescente. Ele pode ser um jovem ali, 12 anos, 15, 18, 20, não dá para afirmar, mas ele já tem consciência de tudo que está acontecendo. E aí Deus pede o filho da promessa. Deus fala que quer o filho da promessa. Deus ordena para Abraão que quer que sacrifique Isaque. Porque quando Deus pede, Deus é muito específico. Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho, aquele filho que você ama. Eu quero Isaque. E Deus é específico porque Deus quer o melhor de Abraão. Porque Abraão, com a escrava, Abraão tinha outros filhos. Mas Deus especifica: não, eu quero o Isaque, eu quero o da promessa, eu quero o filho do milagre. É essa oferta que eu quero. Muitas vezes Deus vai pedir o melhor para a gente. Muitas vezes Deus vai pedir o melhor para a gente. Eu não me esqueço uma vez que eu pregava em nossa igreja em Vila Maria, na rua Margarino Torres, no antigo templo.
Era um dia de semana, era um congresso de mulheres, aquela igreja estava repleta de mulheres. E eu falei sobre Abraão e perguntei para a audiência: quantas de vocês gostariam de ter a fé de Abraão? Todas levantaram a mão. Aí eu perguntei uma segunda questão: quantas de vocês estão dispostas a pagarem o preço e passarem pela prova que Abraão passou? Que eu me lembre, eu não enchi uma mão, eu não contei 5 mãos erguidas. Deve ter sido umas 3 ou 4 mãos que ergueram, aceitando a prova que Abraão passou. Mas eu e você somos muitas vezes chamados a ofertar, a oferecer, a entregar aquilo que de melhor a gente tem. O que Abraão está passando aqui é uma prova de fé e obediência. A obediência porque Deus mandou, então ele vai obedecer. E a fé porque o campo da fé é o campo que a gente não domina, que a gente não entende, que a gente não responde. As pessoas perguntam: por que você está esperando ainda? Por que você acredita? Por que você tem fé que as coisas vão mudar e vão acontecer? Por que você não deixa essa vida? E você não tem base para responder a não ser a fé. Você fala: porque eu creio em Deus, porque eu sei que Ele me ouve, porque eu sei que Ele vai me ouvir. E alguém vai dizer para você: mas faz décadas que você pede, você é humilhado, você é humilhada, nada acontece, só piora e você fica esperando. Você é um tonto, você é uma tonta. Mas a fé faz isso comigo e com você. A fé genuína, a fé pura, a fé verdadeira nos leva a obedecer. E Abraão, ele está enfrentando esse conflito. Eu tenho que obedecer, mas eu tenho que ter fé, porque Deus mandou. Mas como é que Deus me pede o filho do milagre, o filho da promessa? Ele me deu para uma promessa que Ele fez e agora Ele quer que eu mate. É muito complexo. A vida cristã é complexa. A vida cristã tem perguntas e questões que a gente não consegue responder. A vida cristã, quando você olha profundamente, honestamente para ela, você vai se deparar, muitas vezes, com muralhas enormes de concreto que você não consegue escalar, você não consegue transpor, a não ser por obediência e fé. Abraão aqui, ele está no seu último segundo. Abraão aqui, ele está no momento derradeiro. E Abraão aqui chegou no monte, no altar, no lugar onde ele deveria construir o altar. Olha só o versículo 9. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, portanto, Deus deu o endereço. Deus pediu e Deus determinou detalhes. Olha, naquele lugar que você vai. Deus determinou o lugar. Eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar. Então eles chegam, ele e o filho, e Abraão constrói o altar. E pôs em ordem a lenha. Então ele constrói o altar, ele arruma a lenha, aí ele pega Isaque, e amarrou Isaque, seu filho. E aí ele pôs no altar sobre a lenha. Você percebe que as coisas vão piorando? Aqui, só nesse versículo, tem uma lição para mim que é profunda. O que é o último segundo? Como é que você define? Eu estou no último segundo. Lembra quantas vezes você já orou e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. É meu último segundo, é meu último dia, é meu último momento. E não foi. As coisas pioraram. Você dormiu, você acordou, você levantou, você queria morrer. Você chegou a pedir a morte, mas Deus não permitiu que você morresse. Porque ainda não era o último segundo. No momento que Deus pedisse para mim o meu filho, eu já ia achar que era o último segundo. No momento que eu preparasse os meus funcionários, os meus animais, a lenha, e fosse caminhando até o monte que Jesus mostrou, que Deus mostrou, eu já ia achar que era o último segundo. No momento que eu chego no monte, só eu e meu filho, e deixo os funcionários lá embaixo, no momento que eu vou preparar o altar, eu ia falar: Senhor, é o último segundo, faz alguma coisa. No momento que eu preparo a lenha, é o último segundo. No momento que eu pego meu filho e coloco meu filho, e eu falo: não, agora acabou, né, Senhor?
Mas não, ainda vai ter o último e derradeiro segundo que está no verso 10. E Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Esse é o último segundo. Esse é aquele momento que você fala, bom, agora acabou, agora não tem história. Eu não sei se você já viu alguém com um cutelo na mão cortando carne. Eu vi. Eu estava numa avícola, e é uma avícola grande em Campinas, a cidade que eu moro. E enquanto eu estava no balcão, lá atrás, naquela mesa onde o pessoal fica ali fatiando frango, fazendo tudo, é o dia inteiro, tinha uma garota com todo o uniforme dela ali e com um cutelo na mão, e ela tinha uma montanha de coxa de frango. E ela colocava a coxa e era 2 batidas, pá, pá, cortava perfeito. É uma batida só. Eu não sei o que ela estava fazendo, se era corte para frango a passarinho, eu não sei. Mas era muito rápido, é pá, 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 pá. Aí eu olhei assim, eu até comentei, eu falei, meu Deus, aquele negócio ali corta muito. A senhora que estava me atendendo, ela falou, aquilo ali é o cutelo. A recomendação que a gente dá para os funcionários é que quando eles estão com o cutelo na mão, eles não olhem para os lados, não olhem para celular, não deixem que gritos ou sirene ou ambulância, seja o que for, desviem a atenção deles, porque o cutelo encostou, corta. E nós já tivemos histórico de funcionários que foi olhar para o lado, olhar para o celular e cortou o dedo, porque o cutelo vem com aquela lâmina e corta. O Abraão, quando ele ergue a mão com o cutelo, o lugar primeiro que ele acertaria seria a garganta, que era a forma de sacrificar humanos naquela época, principalmente no paganismo. E não somente a garganta, na garganta já matou, aí vai fatiar tudo e deixar ali no fogo, no altar. Esse é o último momento. E o que você faz no último segundo? O texto aqui já explicou para mim e para você, você adora. Quem adora, obedece. Quem adora, ama. Quem adora, não questiona. Quem adora, adora um Deus soberano e poderoso. Um Deus que não tem que dar satisfação. O Deus que vira para Jó e pergunta, Jó, onde é que você estava quando eu formava as galáxias, os universos, o planeta, o mundo? Onde você estava, Jó? Um Deus que se permite conhecer na adversidade, na prova, no sofrimento, na dor, no último segundo. Então, Abraão, ele está ensinando para mim e para você o que a gente faz no último segundo. Sabe por quê? Por que você adora? Porque no último segundo você não tem mais controle. No último segundo você não tem o menor domínio sobre a situação. Os seus recursos já não valem. A sua história já não vale. A sua conta bancária não adianta para nada. Os seus talentos, você canta bem, você prega bem, você fala bem, você aconselha bem, você intercede bem, você é bom de oração, você é bom de fazer amizade, você tem muitas habilidades e talentos, não serve para nada, é o último segundo, não tem tempo. O que Abraão faz? Ele está adorando. Mas Abraão acreditava... Hebreus vai deixar claro para a gente que Abraão, ele cria em Deus de tal forma, por isso ele é o nosso pai na fé, ele cria em Deus de tal forma que ele poderia inclusive ressuscitar o seu filho dos mortos. Abraão contava com ressurreição e não com livramento. Por quê? Chegou no último segundo. Quando eu e você chegamos no último segundo, a gente tem noção de que agora acabou, game over, não dá tempo para mais nada. A minha história acaba aqui. É fim para minha família, é fim da minha vida, é vergonha, é destruição, é arraso. Eu não sei o que vai ser da minha vida, é o último segundo. E aí Abraão deixa essa lição: adore a Deus, continue adorando, porque tem gente que no último segundo vira as costas para Deus, pragueja contra Deus, lamenta contra Deus, amaldiçoa Deus. Só que Abraão, ele resignadamente, ele obedece, e tem uma coisa muito legal aqui. Abraão é obediente, mas o filho também é. O Isaac também obedece.
Porque o Abraão aqui, ele está avançado em idade. O Isaac nós já vimos, ele era um adolescente ou ele era um jovem já adulto, mas ele tinha plenas condições psíquicas, motoras, físicas de fugir daquela situação. Mas ele obedece. E aqui tem uma lição para as famílias que estão me ouvindo agora. Às vezes, filhinho e filhinha que estão me ouvindo, papai não tem solução para os problemas do último segundo. Às vezes, papai e mamãe estão ralando aí, estão sofrendo aí, e eles não sabem mais o que fazer para resolver as questões da sua família. E aí você vê papai e mamãe adorando, indo à igreja e sendo fiel a Deus. Pode ser que você se rebele, se revolte e fale: onde está Deus? Por que Deus não ouve a oração da minha família? Por que Deus não nos ajuda? Mas sempre que você ver papai e mamãe honrando a Deus, adorando a Deus, obedecendo a Deus, faça o mesmo. Adore a Deus, obedeça a Deus e pague o preço. Porque Deus é um Deus que age no último segundo, cara. E o que acontece quando a gente adora? Eu vou te contar porque está escrito aqui na sequência, do versículo 11 ao 14. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou, e eis detrás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Javé-Jirê, como se diz até este dia: no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. No último segundo, quando você adora, acontece providência. Nós cremos no Deus de toda a providência. E é somente o Deus da providência que pode prover, no último segundo, o que eu e você carecemos e precisamos. O Deus de toda a providência agiu naquele momento. Como eu já te disse, e Hebreus confirma, Abraão ele ia matar o filho dele. Abraão ali mudo, calado, obedecendo, Isaac mudo, calado, obedecendo, os dois iam consumar uma tragédia histórica ali. Logo na família que começa a história da salvação. Mas aí o anjo fala. O impossível acontece, o sobrenatural acontece. Abraão, Abraão, não faças tal, não mate o menino, não faças nada contra o menino. Porque agora eu sei que tu és fiel, Abraão. Abraão, parabéns, você passou na prova. Eu imagino a tremedeira, a emoção, o choro de Abraão e de Isaac nesse momento, ouvindo aquela voz. A providência, ela é perfeita. Quando a providência chega, ela é completa. Por quê? Porque Abraão ergue os olhos e ele vê por trás de um arbusto um cordeiro, um carneiro, que deveria ser sacrificado no lugar do filho, e a troca é feita. Esse cordeiro simboliza, aqui no Velho Testamento, ele tipifica Jesus na minha e na sua vida. Por quê? Porque Deus pediu um sacrifício. E quando Deus pede, tem que obedecer. A justiça tem que ser feita. Ele é amor? É, mas ele é justiça. E quando Deus determina uma sentença, a justiça tem que ser feita para que a justiça seja satisfeita no céu. O que esse cordeiro significa? Significa que Abraão, por melhor que fosse, Isaac, por melhor que fosse, eles não tinham recursos para pagar aquela conta. Eles não tinham condições de pagar aquela conta. Eles não tinham méritos para pagar aquela conta. Eles não tinham dons, habilidades, poderes para pagar aquela conta. Exatamente como eu e você não temos condições de pagar as nossas contas. Eu e você podemos ter dívidas insolúveis e impagáveis. Eu e você podemos ter entrado em problemas que a gente nunca imaginou que entraríamos.
mas a gente pode estar no nosso último segundo. A providência acontece quando a gente está em contrita, convicta e sincera adoração. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A adoração, ela é mais eficaz que qualquer tipo de terapia, assessoria, consultoria, tudo que você consegue de recursos humanos. E eu não estou desqualificando esses recursos. Eles são bons, eles são eficazes dentro do limite de cada um deles. Mas tem muitas coisas que esses recursos, essas ferramentas humanas, não alcançam, não atingem e não solucionam. Mas Deus continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele acha esses adoradores pelo mundo e Ele abençoa com providência esses adoradores. Aí quando a providência chega, qual é a segunda coisa que acontece? A segunda coisa que acontece é renovação. Olha o que está aqui, versículos 15, 16 e 17. E o 18. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu segunda vez. Atenção, o anjo falou, para, e agora o anjo vai falar de novo. O milagre que aconteceu sobrenatural, essa manifestação sobrenatural continua naquele momento. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Amém? Essa segunda parte eu chamo de renovação. Por quê? Lembra? 25 anos antes do nascimento de Isaac. Aí Isaac cresce. Vamos imaginar que ele tenha 10 anos de idade aqui, para a gente não errar, para a gente ser bonzinho. Então você soma 25 mais 10, 35 anos. 35 anos atrás, portanto, décadas atrás, tudo que Abraão ouviu aqui, ele já tinha ouvido, na chamada dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção, eu vou ser contigo, vai tranquilo, eu garanto, eu te prosperarei, eu te abençoarei. Aqui Abraão, ele passa por esse processo de renovação, tudo é repetido para ele, o anjo fala de novo, e a voz do anjo, a boca do anjo é a voz de Deus para Abraão, do próprio Deus. Abraão, visto que você não me negaste o teu filho, o teu único filho que eu te pedi, aquele que tu amas, eu te multiplicarei, eu te abençoarei sobremaneira, eu te prosperarei. Você vai possuir o portão dos seus inimigos. O que ele está dizendo é, os teus inimigos não te resistirão, Abraão. E tudo porque ele suportou a prova do último segundo. Tem tanta gente desistindo no último segundo. Tem uma promessa poderosa aqui no último segundo. Nós estamos aqui no Promessas de Esperança. Tem uma promessa aqui para quem tem esperança no último segundo. Quando a maioria desiste, não desista. Seja você o diferente, seja você o que vai fazer diferença na sua família, na sua igreja, na sua história, na sua geração. Portanto, o Abraão, ele tem renovação. Ele ouve de novo o que ele já tinha ouvido. Aqui tem uma lição para mim e para você. Nós precisamos de palavras de encorajamento. Nós precisamos ouvir com regularidade, eu te amo, você é importante, eu preciso de você, você é bom. Você tem qualidades. Mas às vezes as pessoas à nossa volta não dirigem uma palavra de encorajamento para a gente. Mas eu já disse 10 anos atrás, diz de novo, fala de novo. Palavras são poderosas, palavras são abençoadoras, palavras são importantes. Palavras ruins têm o poder de amaldiçoar pessoas e colocar pessoas para baixo, mas palavras cheias da unção do Espírito Santo erguem vidas, restauram casamentos, abençoam igrejas. E Abraão passa por esse processo. Abraão passa por esse processo no último segundo da vida dele. E Abraão vence. Abraão vence porque ele adorou.
Adore a Deus. Adore a Deus e seja alvo da providência, seja alvo de renovação na sua história e na sua vida. Você está no seu último segundo? Você está atravessando agora pelo último segundo da sua história? Então adore. Adore muito. Talvez seja esse o tempo. Se você não fez a leitura errada, lembra que eu expliquei qual seria a minha leitura? Eu já ia achar que o último segundo era quando Deus pediu, filho. Mas a coisa vai piorando, até que chega no último segundo. Mas se você fez a leitura correta da sua história, se você está no último segundo desse momento da sua vida, talvez seja esse o tempo, quando Deus vai agir, vai entrar em cena e mudar toda a sua história. Fique firme, não abandone a fé, não desista, creia. Deus age no último segundo. Ah, pastor, mas um segundo é muito pouco. Não é. Existe uma promessa bíblica sobre aqueles que morreram. A Bíblia diz que a ressurreição, ela será como um piscar de olhos. A pessoa piscou, ressuscitou. Deus vai dar uma ordem e as pessoas ressuscitam. O que é uma piscada? É isso aqui, ó. Uma piscada é um frame de segundo. Se Deus pode ressuscitar um morto com um piscar de olhos, você acha mesmo que um segundo é pouco tempo para Ele resolver a sua história e a sua vida? Deus, Ele continua ressuscitando projetos, ressuscitando sonhos no último segundo. Creia, abrace essa verdade pela fé, se junte aos heróis da fé, escreva uma história de vitória e de bênção neste tempo. Seja você um testemunho vivo da ação do Deus que age no último segundo. Que Deus te abençoe. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Glória a Deus, aleluia, brigadão para você que ficou até agora, e nem é o último segundo ainda, a gente ainda vai orar. Antes da nossa oração, eu quero continuar falando com você, o que eu tenho falado nas últimas semanas. Segue eu e a minha esposa no Instagram que nós montamos, é o @edmilson.regina. Nesse Instagram, a gente trata exclusivamente sobre o tema casamento e família. É só para casais? Não. É para casais da igreja, de fora da igreja, porque o tema ele é geral, ele é abrangente, é para todo mundo. Mas também para solteiros, para noivos. Você que está querendo construir um relacionamento legal, vem com a gente está colocando muito conteúdo ali, muita coisa legal está acontecendo e está lá à sua disposição. Eu preciso também de pessoas que querem participar com a gente do nosso grupo de intercessão, aqueles que vão interceder por esse ministério e que já estão intercedendo. Se você quiser participar, segue a gente, vai lá, coloca lá para seguir e aí você fala comigo no direct. Você manda mensagem, pastor, quero participar do grupo de intercessão. Eu vou te colocar no nosso grupo de WhatsApp e você vai começar a participar com a gente. Eu creio firmemente que famílias curadas, famílias vencedoras, famílias que são satisfeitas pelas promessas de Deus, são famílias que transformam a sociedade, são famílias que trazem saúde, sanidade, avivamento, alegria, espiritualidade santa para as igrejas. Então vem com a gente e nos ajude, eu e a Rê. A gente ali compartilha muito da nossa história, muito da nossa vida e muito daquilo que Deus nos tem dado a aprender através da sua palavra para famílias, para relacionamentos e para casamentos. Então eu espero você. Divulga entre os casais aí do seu hall de amizade, todo mundo de fora, de dentro e chama o pessoal. Tem muita gente precisando, tem muita gente que nós já estamos acompanhando através desse canal, tá bom? E agora fecha os olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa hora de reflexão na Tua Palavra e por esse momento de oração. Pai Santo, muitos irmãos estão atravessando e vivendo o seu último segundo. Muitos de nós têm enfrentado o último segundo da história. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina humildemente, ainda que a gente não compreenda tudo o que está acontecendo, nos ensina e nos capacita a Te adorar, mesmo sem nada compreender, adorar a Tua santidade, adorar o Teu poder, adorar o Teu amor, adorar quem Tu és. E Deus, por favor, nos dê, Senhor, a Tua providência e nos dê renovação na nossa luta, na nossa jornada e na nossa caminhada. Nos dê vitória em Cristo Jesus.
Abençoa teus filhos. Olha, Senhor, por cada pedido de oração que tenha sido colocado aqui na área de comentários. Alcança cada um, resolve, Senhor, os problemas, os dilemas de cada um, perdoa pecados, sê conosco, nos ajuda. Leva-nos em paz. Abençoe, Senhor, a nossa história. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Obrigadão de você estar com a gente até agora. Deus te abençoe e até semana que vem no Promessas de Esperança.